Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Que bom poder estar aqui mais uma vez, aprendendo um pouquinho mais com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento, a nossa fé, a nossa perseverança. Hoje, quarta-feira, estamos comemorando dois santos muito importantes da nossa igreja, Timóteo e Tito. Foram muito companheiros, discípulos de Paulo também, né? Então, que eles possam ajudar a gente a aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mandasse trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Esse evangelho, ele tem assim, nele todo, uma preparação de conversão, né? Jesus pede para que 72 das pessoas que ele instruiu, que ele preparou, fosse à sua frente, porque seria lugares que ele mesmo deveria ir. Mas como ele disse, a messe é grande, então ele não tinha talvez esse tempo de abranger, de visitar as casas, pessoas. Então ele envia pessoas instruídas, pessoas preparadas, para quê? Para ir preparando o coração do povo, o coração das pessoas, levando uma palavra de estímulo, uma palavra de conhecimento, a fim de que eles já fossem preparando a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles fossem entendendo o plano e o projeto de Deus de salvação na vida deles. E aí então o próprio Jesus diz: eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Gente, nós que fazemos pregação, que levamos a palavra de Deus às pessoas, a gente percebe o quanto é difícil você falar de Deus para uma pessoa que não conhece nada e que não tem muito interesse em querer aprender. É muito difícil. Então, Jesus disse: eu que envio como cordeiros no meio de lobos, porque sabiam a dificuldade que eles iriam encontrar em falar em alguma coisa de que ainda não tinha se revelado, não tinha passado pela paixão, pela morte e pela ressurreição. Mas eles já tinham que ir preparando o povo para que eles voltassem deixassem de viver aquela vida, muitas vezes de pecado, aquela vidinha que eles estavam acostumados no seu dia a dia, e colocasse algo de novo na sua vida, que era justamente as palavras de Deus, o conhecimento, os ensinamentos de Jesus Cristo, que eles precisavam aos poucos indo, se preparando para quê? Para quando chegasse a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, eles pudessem entender o significado dessa passagem. E aí Jesus vem dizendo
mais ainda para eles: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, porque o trabalhador é digno do seu salário. Então, isso aqui é outra coisa que Jesus vem nos ensinar. Se tudo aquilo que nós trabalhamos para Jesus, nós também temos o nosso salário, que é a nossa salvação. É plano, é promessa, é projeto de Deus para cada um de nós. E aqui então, mais adiante, ele vem dizendo, né, que é onde ele entrar numa casa e que eles expor a paz de Deus naquela casa. Se tiver alguém de coração aberto, que essa paz seja colhida, senão volta para os discípulos. E ele ainda vem dizer aqui, ó, não passeis de casa em casa. Por quê? Porque Jesus percebia, ele vivia em meio à humanidade, ele percebia a pressa que precisava ter para que levasse esse conhecimento às pessoas. Então, se eles parassem de casa em casa e ficassem muitas vezes ali 1 hora, 2 horas, meio-dia, pregando, ensinando para 3, 4 pessoas, eles poderiam fazer a mesma coisa para um grupo maior de 20, 30, 50 ou mais pessoas. Então Jesus ainda orienta eles: não passeis de casa em casa, não fica dando atenção para todo aquele que passa na rua. Vá direto ao assunto e às pessoas certas. Leve a comida para quem está com fome. E aqui no finzinho do Evangelho, ele ainda vem dizer: curai os doentes que nele houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Interessante que muitas pessoas ainda acham que quando fala o reino de Deus está próximo, acha que já é o fim do mundo, o fim da vida. Quando eu morrer eu vou para o reino de Deus. Não. Jesus disse para eles aqui, ó, o reino de Deus está próximo de vós. Mas que reino é esse? É justamente isso, viver a palavra. A partir do momento que eu decido viver a palavra e aquilo que Deus quer que eu vivo, eu já estou fazendo parte do plano de Deus. O reino de Deus já está próximo de mim, porque eu estou vivendo já ele, aqui na terra. Claro que quando, se Deus me der a graça de um dia poder estar junto dele, a gente vai poder vivenciar esse reino por completo. Mas a gente já pode vivenciar parte desse reino aqui na terra, com as pessoas. E o nosso testemunho de vida é o que vai fazer muita gente tomar decisão de buscar viver a mesma situação. Por isso que é importante para todas as pessoas que têm a vocação de seguir o caminho, a palavra, o plano de Deus, ela precisa ter postura. Aonde ela está, ela tem que ter as suas palavras, os seus atos, os seus gestos, tem que ser de uma pessoa que é considerada cristã, filho de Deus. Por quê? Porque é uma pessoa que já vive uma certa santidade, é uma pessoa que passa essa paz que Jesus disse: aonde você chegar, a paz esteja convosco. Então é preciso que nós transmitimos essa paz, que nós levamos o nosso testemunho de vida aonde quer que a gente esteja. Como é interessante, às vezes a gente se encontra em certo lugar e a pessoa fala assim: eu te conheço você de algum lugar e não estou conseguindo lembrar. Então às vezes a gente fala: eu sou ministro da palavra pela paróquia São Brás. É isso mesmo, eu tive tal comunidade e você celebrando. Então veja bem, as pessoas vão se lembrando, as pessoas vão vendo que você é uma pessoa diferenciada. E todos nós temos essa missão. Aqui Jesus fala: o Senhor escolheu outros 72, mas já tinha mais gente fazendo isso. Então esse outro 72 pode ser eu e pode ser você, que Jesus envia na frente para que a gente já vai abrindo o caminho e mostrando Jesus para as pessoas, através das nossas atitudes, das nossas palavras. Então que esse trecho do Evangelho possa também nos ajudar a refletir um pouco mais sobre o estilo de vida que nós estamos levando e também tentar buscar, assim como Timóteo e Tito foram discípulos de Paulo. Por quê? Porque Paulo já vivia uma vida em Deus e aquilo ali
serviu de espelho para que Timóteo e Tito também seguissem o mesmo caminho e se tornaram os grandes santos da igreja. Quem sabe eu ou você pode se tornar mais um santo no futuro. Basta a nossa decisão, basta a nossa caminhada, a nossa vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que por intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.